em diante, só para a gente se localizar nesse título e nesse tema. E a palavra de Deus vai dizendo assim, que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce e se põe e se apressa a se pôr e volta ao lugar de onde novamente nasceu. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Redundância da vida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre as quais virão depois delas. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Esse sábio aqui, ele não se denuncia quem é, mas a tradição diz que é Salomão. O homem que experimentou de tudo que eu e você possa imaginar. Inicia o seu livro falando de fracasso, inicia o seu livro descrevendo um pessimismo, anuncia para nós que a vida debaixo do céu, nesse sentido, a vida sem Deus, ela caminha para um fracasso. Das inúmeras tarefas e funções que a Igreja de Cristo, eu e você, foi nos outorgada por Ele, ou entregue por Ele a essa comunidade, a maior tarefa e mais difícil tarefa que Ele nos confiou, foi a tarefa de influenciar essa sociedade que a gente está inserido. Foi a tarefa de motivar, de certa forma, cativar esse povo aqui que está em volta de nós, que nós chamamos de sociedade. A princípio, essa foi a sua principal tarefa que Ele nos confiou, que Ele nos deu, acreditando que a gente iria realizar. Em sua oração sacerdotal, precisamente ali no capítulo 17, a sua preocupação também se dirige no desafio que sua igreja deveria enfrentar perante o mundo. Ele vai orar ao seu Pai, interceder sacerdotalmente, e um dos grandes desafios que ele propõe a nós, percebendo a dificuldade que nós iríamos enfrentar, é justamente o desafio de influenciar a sociedade que a gente está vivendo. A sociedade que estava completamente em trevas e que se encontra ainda completamente em trevas, longe de Deus, que carecia de informações que existe um Salvador. A sociedade carecia da informação que existe um doador de vida, mesmo compreendendo que eles não tinham vida. Que precisavam de um homem que lhe traria luz, mesmo percebendo que eles não tinham luz. Então, quando Jesus ora em João 17, pedindo ao seu Pai para que eles sejam um, no caso nós, como Ele é em Deus, e através dessa unidade, o mundo saberia que o Senhor o enviou, é que resolveria o problema das trevas na sociedade, resolveria o problema dessa desilusão, a partir dessa informação que o Cristo veio salvar, que o Cristo veio dar novamente uma oportunidade de transformação que foi dada a todo mundo. A grande diferença e dificuldade que a gente percebe é que nem todo mundo dá atenção a essa mensagem da igreja. No desafio de influenciar,
no desejo apaixonado, ou às vezes apaixonante, de cativar a sociedade que nos cerca, ou a sociedade que cerca, a igreja pode cometer um erro. A igreja pode cometer o grande erro de, no lugar de influenciar e cativar, ser influenciada e cativa. Às vezes a gente tem um desejo enorme, eu quero ir para o mundo porque eu quero ganhar o mundo. Só que às vezes quando eu vou para o mundo eu fico por lá. O desafio é influenciar, mas o erro é ser influenciado. O desafio é cativar, mas o erro que a gente quer às vezes é ser cativado. É ser influenciado e cativado pelo mundo e pela sociedade que nos cerca. É abrir mão do aspecto mais importante da natureza da igreja. Ser influenciado e cativado pela sociedade que nos cerca é abrir mão daquilo que nos torna, por exemplo, igreja. O aspecto mais importante da igreja, que é ser um sal que conserva. Ou seja, ser a agência do reino de Deus contra a maldade, a injustiça que apodrece o mundo e a sociedade que vivemos. Quando eu deixo de ser esse sal que conserva o mundo, a tendência é eu, como esse sal, me corromper também. Não podemos esquecer que a tarefa, a finalidade do sal é ser um conservante a princípio. Sabe que lá no norte ainda usa essa tradição. Antigamente não tinha geladeira, hoje tem. Mas o sal era um elemento utilizado para quê? Para conservar alimento. Colocam sal na carne seca, porque a tendência da carne é estragar. Então o sal aqui é o que? É um conservante. O sal conserva. O sal inibe que essa coisa se estrague. É o papel da igreja no mundo. Se a igreja perder a sua consciência que ela é sal, não somente ela, mas como o mundo que está apodrecendo, irá com velocidade apodrecer. Então a finalidade é o que? É inibir a injustiça social, é inibir a maldade que é constante, porque a sociedade está se apodrecendo. E se a igreja deixar de ser isso que lhe é próprio dela, esse sal pode ser utilizado para outra coisa, por exemplo, como utilizaram os romanos, para tampar buraco de estrada, como diz Jesus, ser pisado pelos homens. Ou ela é um conservante, ou ela tem um trabalho de permitir que o mundo não apodreça, ou vai ser pisada por ele. São essas duas formas de se usar o sal, ou como conservante, ou como uma espécie de asfalto. Despida completamente de sua principal função e missão, conservar o mundo que caminha de mal a pior, perdendo o referencial de ser um sinalizador de oportunidade, perdendo o referencial de ser um sinalizador de possibilidade de transformação a partir desse ser humano aqui que se apresenta transformado. Percebe? Como é que um incrédulo pode ter certeza que a igreja de Cristo é uma agência de transformação? Quando aquele representante da agência apresenta a característica de uma pessoa transformada. A gente está numa sociedade em que discurso eles têm de montão, eles não querem mais saber disso. Eles querem ver na prática. Um colega comentou aí recentemente que o mais excelente sermão que um pastor pode pregar é o excelente sermão pregado pela sua própria vida. É isso. A vida fala muito mais do que qualquer palavra. O sermão mais excelente que eu possa pregar é aquele sermão que é pregado com a minha vida. E é por isso que eu peço aos irmãos que orem por mim, orem por nós, né, pastor? Para que a nossa vida seja esse sermão, sempre. Abrir mão de exercer o que é próprio da nossa natureza é o mesmo que negociar os nossos princípios. Se eu deixar de ser sal como o sal deve ser, eu negocio princípios. E negociar princípios não é cristão. Abrir mão daquilo que nos faz ser diferente é fazer pouco caso do que temos aprendido com a cruz. Abrir mão daquilo que nos faz diferente é viver não considerando aquele que por nós subiu a cruz, que nos faz diferentes para ser diferente,
e para fazer a diferença nessa sociedade que está se corrompendo. Um amigo comentou que Deus nos chamou para ser diferentes, mas existe alguns que preferem ser anormais, né? Essa expressão que ele usou é tão diferente que se torna estranho. Deus nos chamou para ser diferente, mas temos que preferir ser estranhos. Esse é o jogo de palavras que ele usou lá, que eu achei bem interessante. Quando nós abrimos mão de influenciar, nós, como eu disse, seremos influenciados. Quando abrirmos mãos de, por amor, cativar o outro, seremos, sem amor, cativados pelos outros. Quando abrimos mãos de ser fiéis ao que nós cremos, permanecer fiéis até a morte, aquilo que nos foi dado, negociaremos os nossos princípios. E às vezes até por menos do que 30 moedas de prata, como fez o Judas. Dizia um certo pastor que aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Então olha a motivação. Negociar a princípio é trair o Senhor até por menos de 30 moedas. Por exemplo, como fez o Judas. Ser influenciado por uma sociedade sem Deus é se secularizar. E aí nós entramos num tema central aqui. A falta, o que é a secularização? É uma coisa que vocês conhecem muito bem, às vezes a palavra atrapalha, né? Mas secularização é a falta de influência do sagrado, a falta de influência do divino na sociedade e na cultura. É tirar Deus da vida diária das pessoas. Isso é secularização. É quando eu arranco Deus, por exemplo, da sociedade. Quando Deus está fora da sociedade, essa sociedade é secular. Então é você arrancar o sagrado da sociedade. É tirar Deus da vida diária das pessoas. É fazer a separação entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Por isso que eu falei que de vez em quando a gente se percebe tropeçando na secularização. Quando o meu discurso não corresponde com a minha prática. O pastor chamou a nossa atenção aqui. Ser pontual. Os batistas são conhecidos mundialmente pela pontualidade. Nós estamos fazendo os batistas passarem vergonha. Então percebe o que é secularização? É quando Deus já não faz parte da sociedade. É quando Deus já não dá mais as diretrizes do mundo. É quando Deus já não é mais a influência. Quando eu arranco Deus de ser a influência, quando eu tiro o sagrado do âmbito da sociedade, ela se torna secular. Isso é secularização. Se secularizar é negociar princípios. E negociar princípios não nos faz cristãos. É exatamente isso que o pregador, o eclesiástico, o orador de assembleia, isso que significa eclesiástico, aquele que se propõe a falar, aquele que já junta uma gama de pessoas e dá um discurso, é esse o pregador, é esse o eclesiástico que a gente leu aqui, o orador de assembleia, é isso que ele escreve, é isso que ele retrata, é isso que ele pronuncia e adverte no princípio do capítulo que a gente leu aqui. A partir do verso 2 em diante, ele junta as pessoas e começa a descrever, começa a retratar, começa a denunciar, começa a advertir. E as suas palavras iniciais soam como um pessimismo exagerado. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele começa com um pessimismo exagerado. Sabe o que é um pessimismo na prática? É quando você chega para uma pessoa e fala assim: nossa gente, Deus é bom, hein? Aí ela vai dizer: mas o diabo, sei não, hein? Nossa, como o dia está bonito, mas parece que vai chover. Isso é um pessimista. Não consegue encontrar nada de bom, principalmente naquilo que a gente está falando. A gente tem um olhar positivo para a coisa e ele vem dizer: mas não vai dar certo. O pastor fala: vamos fazer a cantata ali fora, mas pode chover, hein? Isso é um pessimista. A gente vai para Botucatu, mas sei não, é muito longe. Percebe? A mentalidade de um pessimista. E aqui ele descreve um pessimismo exagerado, que debaixo do céu ele vai dizer que ninguém mais teve. A maior expressão de pessimismo é não ter razão para viver. É por isso que muito pessimista prefere o suicídio do que a vida. Não existe razão para viver.
A maior expressão de um pessimismo é justamente a falta de razão para viver. É viver sem perspectiva de futuro e sem lembrança e consciência do passado. A fé cristã ela é motivadora, sabe por quê? Porque ela vive da consciência do passado, daquilo que aconteceu por nós, e também vive na perspectiva do futuro, naquilo que acontecerá por nós. Alguns times de futebol, eles também fortalecem a nossa espiritualidade, né? Por exemplo, o Flamengo, eu vivo da lembrança do passado e da esperança do futuro, porque o presente, esquece. Como diz o pregador, é ilusão. E aí ele começa novamente aqui, retomando. Ilusão, no caso do meu texto. Que grande ilusão. Tudo é ilusão. Olha só o pessimismo desse homem. Por muito tempo, o livro de Eclesiastes foi considerado um livro em observação. Será que esse livro aqui é mesmo inspirado por Deus? Será que Deus dotou o homem de sensibilidade divina para escrever um livro como esse? Um livro que, no lugar de levantar o nosso astral, nos derruba. E aí, se a gente ler com calma esse livro, a gente vai entender a proposta do autor. A proposta do autor é dizer para nós que a vida debaixo do céu, e essa expressão debaixo do céu é a vida sem Deus, e a vida sem Deus é secularização, é uma grande vaidade. E isso ele está corretíssimo. E aí que o pessoal percebeu, está certo, esse livro é inspirado. Porque somente uma mente infinita poderia nos mostrar o que é uma vida despida, ausente de Deus. E aí o pessoal reconheceu que Eclesiastes é um dos mais inspirados, inclusive. Então, essa ideia de ilusão é uma ilusão sim, mas debaixo do sol. Debaixo do sol é vida sem Deus, e vida sem Deus é secularização. A gente gasta a vida trabalhando, aí ele começa denunciando, versículo 2. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e no final, que vantagem eu levo em tudo isso? Que sentido tem acordar todos os dias, 5:30 da manhã, e chegar em casa às 11 horas da noite, em nome de um trabalho? Ele vai dizer, que sentido tem isso? Essa pergunta que ele faz é uma pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é quando ambos já sabem a resposta. Eu vou fazer uma pergunta para o João Carlos, o João Carlos já sabe a resposta, e eu também já sei a resposta. Não precisava ser perguntada. É uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é aquela que os dois já sabem a resposta. Na verdade, é uma pergunta de afirmação, no lugar de ser uma pergunta querendo a resposta dela. Não precisa ser respondida. Ele faz uma pergunta a nós, por exemplo, que lemos o livro agora, leitores do seu livro, mas ele já sabe a resposta. E sabe qual que é a resposta dele? Se ele já sabe a resposta, a gente tem que descobrir qual que é a resposta. E sabe qual que é a resposta disso que ele faz? A princípio nenhuma. Ele não responde. Ele vai responder futuramente, porque no início ele quer mostrar para nós o que é uma vida sem Deus. Então, até na resposta ele deixa a vaidade, ele deixa o vazio, ele deixa aquilo que nós entendemos como o quê? Ilusão. Ele não responde. Não é uma questão de conhecimento, entende? Não é uma questão de cognição, de compreensão mental, de intelecto, mas sim de vivência. É uma resposta que deveria ser respondida na experiência de vida. Mas como o homem não tem a experiência de vida, é ilusão, não tem como ser respondida. Ela é respondida na experiência, de uma experiência que lhe falta, de uma experiência que, segundo ele, debaixo do sol, ninguém tem porque ninguém quer ter. E começa assim. Algumas coisas estão ausentes na vida do homem secular. O homem que vive debaixo do sol, que lhe tira o sentido, denuncia o pregador. Que faz com que sua vida seja sem forma, que faz que sua vida seja vazia de cores. Ele precisa de sentido para viver, mas não encontra em nada, nem muito menos no trabalho, que ele coloca todo o sentido de vida. Existem algumas pessoas que é assim, né?
colocam todo o sentido da vida no trabalho. No final da vida, com aquela riqueza acumulada, aí vai dizer o Senhor Jesus: hoje vão pedir a tua alma. Você gastou o teu tempo naquilo que não é pão, gastou o teu investimento naquilo que não é pão. Aqui nada contra o trabalho, muito pelo contrário. Dizem que o trabalho é uma punição de Deus depois da queda, mas não é verdade que Deus, quando criou o ser humano, já deu ao ser humano um trabalho. Vá cuidar do jardim, vá cultivar as flores, vá dar alimento aos bezerros. É trabalho, porque trabalho faz bem. O próprio Deus percebeu isso na eternidade. Fico às vezes desconfiado quando a gente vê postagem em redes sociais, as pessoas dizendo: ainda bem que amanhã é sexta-feira. Aí você identifica ali um preguiçoso, uma pessoa que não gosta de trabalhar. Principalmente os estudantes: ainda bem que amanhã é sexta-feira. Há um preguiçoso aqui que não gosta de estudar. Não precisa falar que não gosta, está lá na palavra, na frase. Então, o que adianta, está dizendo ele aqui, gastar a vida inteira no trabalho e não chegar no final e perceber que tudo isso nada mais é do que vaidade. Algumas coisas estão ausentes na vida desse homem secular, do homem que vive debaixo do sol. Ele precisa de sentido, como eu falei, e o sentido ele não encontra no início do texto, no trabalho, por exemplo, como Salomão aqui está denunciando para nós. No versículo 4, ele denuncia a inevitabilidade da vida, ou seja, aquilo que é inevitável, aquilo que vai acontecer, aquilo que a gente não pode, por exemplo, postergar, prolongar. É inevitável. Aquilo que todo ser humano tenta prolongar, que todos desejam fugir, que nenhum de nós deseja encontrar: a morte. Ele vai dizer aqui: eu já nasci sabendo que eu vou morrer. Não tem esperança para o homem que vive debaixo do sol. Para aquele que não tem Deus no centro de sua vida, a vida não faz sentido. Nem trabalho, nem muito menos viver, porque eu vivo na certeza que eu vou morrer. E se viver na certeza que vai morrer, é uma pessoa que é não ter vida. Não tem sentido nascer se vamos morrer, ele está dizendo. E o que é pior, não faz sentido correr feito um louco, não faz sentido trabalhar feito um louco, sabendo que vamos morrer, e que as coisas que nós construímos, olha o versículo 4, vão ficar, continuar aqui. Por quê? Porque o homem passa, mas a terra permanece. Eu vou construir as coisas, vou embora e essas coisas ficam. Que sentido tem tudo isso? Ele está dizendo: pessoas nascem e pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer, olha outro versículo, e se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Ciclo vicioso. Viver uma vida assim, não tem sentido, é isso que ele está dizendo. O sol vai nascer aqui, mas eu sei que amanhã ele vai nascer no mesmo lugar. É vício. Não tem sentido viver assim. Ele olha para a vida dele enquanto trabalhador, ele olha na certeza que vai morrer enquanto mortal. Depois ele olha para a natureza e vai dizer: a própria natureza não tem sentido. Quando é vista pelo homem que vive sem Deus, o homem secularizado, aqui, o orador de assembleia, aqui o eclesiástico, retrata o caminho e a falta de sentido de uma vida vista e vivida sem a perspectiva de Deus, sem a ótica de Deus, sem a visão de Deus. Ele está descrevendo aqui uma maneira de viver que Deus não é o centro dela. A vida secularizada arranca Deus do seu centro e arranca Deus do seu propósito. O homem secularizado se retrata, por exemplo, naquele filho que o pastor Carlos semana que vem comentou, o pródigo. Aquele filho que se distancia do pai para uma terra distante, onde a sua vida já não é mais vivida sob os preceitos do seu pai, que é Deus. Terra distante é a ausência de Deus, e a ausência de Deus é secularização. O que eu quero chamar aqui a atenção nossa
nesse momento é para a expressão aqui, para a palavra que o eclesiástico, que o orador, que o homem de assembleia usa para descrever a vida sem Deus. Para descrever a ausência de Deus no âmbito da sociedade da vida, ele usa a expressão debaixo do sol. Quando vocês forem continuar a leitura do livro de Eclesiastes, todas as vezes que vocês verem debaixo do sol, o que ele está querendo dizer é a vida sem Deus, a vida secular, a vida secularizada. Aí fica muito mais fácil de compreender o texto. E segundo ele, a vida debaixo do sol é vazia, ou seja, é vaidade, é um vácuo, não há preenchimento, não tem sentido. É breve e ausente de sentido, é breve e ausente de significado. Não existe uma razão pelo qual se deve morrer, como também não existe uma razão pelo qual se deve viver. Se eu não tenho razão para morrer e não tenho razão para viver, que vida que é essa? Não tem sentido nenhum viver dessa forma. E essa falta de sentido e razão, ela é justificada por causa da iminência da morte, que a morte a qualquer momento ela aparece. A vida não tem sentido porque a qualquer momento eu posso partir dessa para melhor, ou nesse caso aqui, para pior. Porque o homem sem Deus, quando parte para pior, não parte para melhor. Porque a morte ela é iminente. A morte alcança a todos debaixo do sol. Ela chega para todos, pois é mais forte do que todos nós. Eu gosto muito da expressão do Chicó, narrado pelo Ariano Suassuna, naquele filme engraçado do Alto da Compadecida, com um monte de verdade ali. Se a gente analisar aquele filme com um olhar sociológico, por exemplo, a gente vai ver cada coisa importante. É engraçado e ao mesmo tempo importante. Ele faz uma crítica ali, desde a religião até o político e a mulher do padeiro, mostrando o que é uma sociedade. É engraçado. Eu passei 3 vezes com os alunos do ensino médio, eles só davam risada. Na prova eu peguei eles. E aí, compreendeu o quê? Não é somente para rir. E uma expressão aqui que eu acho interessante do Chicó, que é verdade para nós, por exemplo, aqui nesse texto, é quando ele diz assim, ela, a morte, é o único mal irremediável, que engloba todos em um só rebanho, porque tudo que vive, morre. Certíssimo. Filósofo Chicó, nota 10, compreendeu o que o homem é. Todos serão englobados em um só rebanho. E isso ele está olhando para quem? Para os ricos e para os pobres. Lembra lá do Chico Buarque? No final todo mundo é igual, quando a festa termina, com a terra por cima e na horizontal. Não existe super-homem. É isso que o Eclesiastes está dizendo. Debaixo do sol, todo mundo é igual. A morte vai pegar todo mundo. Não tem sentido viver se eu sabendo que eu vou morrer. Isso é a vida do homem sem Deus. Esse é o retrato e o fracasso do secularismo. Esse é o retrato de uma vida vivida somente com os olhos debaixo do sol. Para a vida que vive somente debaixo do sol, tudo se acaba na morte. E a morte é inevitável. Não existe esperança futura. Isso para o homem que vive debaixo do sol. Tudo isso que foi dito até agora pode ser resumido em uma única frase: denúncia de um fracasso. Ele começa o seu texto não nos enchendo de pessimismo, mas mostrando claramente o que é uma vida de fracasso, o que é uma vida fracassada. Qual que é o fim de um homem que tira Deus, por exemplo, de sua vida? Ele vai dizer que é o fracasso. Pode ser resumido em uma única só frase: uma vida fracassada. O pregador de assembleia denuncia claramente, como também denuncia exageradamente o fracasso de uma pessoa ou o fracasso de uma sociedade que procura satisfação desconsiderando a existência de Deus. Essa desconsideração ela pode ser compreendida de forma teórica, por exemplo, quando diz um ateu, Deus não existe, como pode ser entendida de forma prática, quando eu vivo como se ele não existisse. Percebe? A secularização da vida particular
como de uma vida social, pode ser entendida de duas formas, teoricamente e prática. Quando o homem se propõe a dizer Deus não existe, isso é uma expressão secularizada. E aí o salmista vai dizer, é um tolo, é um nércio. Um rapaz que era cientista da NASA, foi questionado, ele era cristão, e foi questionado por um dos seus colegas de trabalho. Você é tolo, acredita em um livro que você nem sabe quem foi que escreveu. E outra coisa, acredita em coisas que não são reais, que são ilusões. Aí ele falou assim, eu não creio nesse livro aí que você vai querer dizer para mim que é palavra de Deus. Aí esse cientista falou assim, você não acredita na Bíblia? Aí ele disse, eu não acredito na Bíblia. Você sabia que a Bíblia fala de você? Aí eles jogam, abriu um sorriso e falou, o que ela fala de mim? Ela me chama de tolo. Diz o nércio no seu coração, não há Deus. Aí ele ficou meio assim, agora é que eu não acredito mesmo. Quer dizer, se o tolo que diz no coração que não há Deus, é uma expressão secularizada, é um ateísmo. E outra coisa, que às vezes a gente acaba tropeçando, isso também serve para nós, quando a minha vida nega a sua existência. Quando eu confesso com a boca que ele existe, que a vida nega o meu confessar. Isso também aqui é secularismo. É você viver, praticar, experimentar uma vida onde Deus não tem a centralidade dela. E agora vem a boa nova, para nós. Para nós existe uma grande esperança, para nós aqui. E essa grande esperança passa a existir dentro de nós pela confiança que nós temos em Deus. A confiança que nós temos em Deus faz que essa vida sem sentido não tenha sentido para nós, porque em Deus a nossa vida tem sentido. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida passa a ter sentido. Quando compreendemos que a vida é mais, ou é muito mais do que aquilo que nós vemos debaixo do sol, que acima do sol existe um Deus, que tudo governa e que nada foge do controle de suas mãos. Quando eu olho a vida debaixo do sol e acima do sol, compreendendo que existe um Deus que tudo governa, a vida tem sentido. O pessimismo natural de todo ser humano, em Cristo cede espaço a uma certeza inabalável. E essa certeza a gente dá o nome de fé. Não é isso que a Bíblia diz? O que é uma certeza inabalável? É fé. Fé é ter a plena certeza num caráter de Deus que não muda. Fé é aquela certeza que eu tenho que no final a história vai ser escrita como Ele prescreveu. Isso é fé. Isso é uma certeza que não pode se abalar por nada, mesmo que tudo em minha volta se desmorone, mesmo que tudo à minha volta diga o contrário. A fé que eu tenho, que eu e você temos, ela é inabalável. Ela continua nos enchendo de sentido e de esperança. Fé é a total confiança que tudo que Deus faz é bom, e que tudo que Deus faz por nós e através de nós é perfeito. Isso é fé. Essa fé que toma o espaço do pessimismo que a gente viu, em nós, dá a certeza de um Deus que é generoso, que tudo visa, e quando visa o nosso bem. Um Deus generoso que nos perdoa sempre quando falhamos, um Deus generoso que nos motiva todos os dias a continuar, mesmo quando tropeçamos. Quando há tropeço nessa caminhada que nós chamamos de vida cristã, tenha a certeza que sempre terá uma mão estendida, e você vai reconhecer de longe, porque ela está furada, erguendo a gente novamente a continuar. Isso nos enche de esperança. Isso tira de nós um pessimismo. Deus sempre nos incentiva a continuar. Generosidade que nos faz enxergar, um Deus generoso,
nos faz perceber a generosidade que nos faz enxergar que em Deus nós encontramos amor suficiente para nos perdoar sempre. Sempre. Em Deus nós enxergamos um amor que, quando João vai descrever, ele não tem palavras, é tal maneira, e esse amor é tão grande, mas tão grande, que ele nos perdoa sempre. É o coração generoso de Deus. Isso é a vida de um homem com Deus, diferente, por exemplo, de uma vida secularizada de um homem sem Deus. A vida que vivemos debaixo do sol terá sim um sentido quando o Cristo bendito de Deus estiver em nós. A vida debaixo do sol terá sim um sentido quando dele, por ele e para ele for todas as glórias. A ele a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Pai, bendito Senhor, por essa oportunidade e por esse enchimento de esperança que o Senhor nos concede quando nós lemos, meditamos, enxergamos a Tua vontade no Teu texto sagrado. Que a nossa vida, Senhor Deus, tenha o Senhor como centro e tenha o Senhor como finalidade e motivo. Que o Senhor nos ajude todos os dias a caminhar, a ver que a vida debaixo do sol tem sentido sim, quando o Senhor é o sentido dela. Em nome de Cristo Jesus, me agradeço. Amém. Devolvo a palavra ao pastor Carlos. Amém, irmãos? Vemos que a vida no mundo não tem significado, não tem valor, e é tão importante para nós compreendermos isso e firmarmos cada vez mais no Senhor, na nossa vida espiritual. E, irmãos, há uma missão muito grande da igreja, é o sustento da igreja. O sustento da igreja são os crentes que sustentam a obra de Deus. Então é cada um de nós contribuindo com aquilo que Deus determinou e com um pouco mais, né? Porque se a gente é generoso, a gente vai se limitar naquilo que Deus pede. Deus pede o dízimo, né? Deus determina, na verdade, Ele não pede, né? Ele dá um mandamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E é todos os dízimos, né? Tem gente que fala, eu ganho de salário tanto, eu vou dar o dízimo, mas faz um bico não sei aonde, faz isso que lá, e ganha várias coisas e não, acho que não precisa dar daquilo. A Receita Federal não aceita isso. A Receita Federal manda você somar tudo. E para Deus também nós devemos dar o dízimo com sinceridade e ser mais generosos, porque à medida que você é generoso para com Deus, Deus é generoso para com você. À medida que você abre a mão para Deus, Deus abre a mão para você, e sempre que Deus abre a mão, é de maneira duplicada, triplicada ou quadruplicada. A bênção de Deus vem sempre além. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais acima daquilo que nós pensamos e que imaginamos. Para cada um de nós, Deus faz isso. Então vamos também corresponder ao nosso Deus com fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, e a sua contribuição deve ser na base da fé, o exercício da fé, crendo verdadeiramente que Deus vai responder a você. Então nós vamos agora entoar o hino 433, e nesse tempo do cântico vamos entregar ao Senhor o nosso dízimo, nossa oferta. E eu quero falar para o pessoal da classe de dons, né, que até a classe lá traga um livro.